glorificamos porque até esse momento nós tivemos o privilégio de cantar em louvor ao Teu santo nome. E aquilo que nós cantamos, ó Pai, não é uma mera formalidade, não é para nós apenas uma obrigação que deveria acontecer, muito pelo contrário, Pai. O louvor que sai dos nossos lábios, ele é do nosso coração, uma manifestação da nossa gratidão e do reconhecimento de que o Senhor é Deus que merece o louvor e a glória. Eu creio, Deus, que todos nós que estamos aqui estamos em busca de algo, que todos nós, ó Pai, em alguma medida estamos buscando aprofundar o nosso relacionamento contigo, e pode ser que juntamente com essa motivação muitos estejam buscando alguma orientação para a vida, alguma resposta, alguma advertência. Eu peço, Deus, que o Senhor possa agir especificamente em cada vida, trazendo a resposta, a solução e a orientação que nos é necessária. Eu creio, Deus, que o Teu povo, de alguma forma, Pai, tem erguido a voz ao redor de todo mundo, buscando o favor do Senhor e a Tua presença e participação em nossas vidas. E é exatamente isso que eu te peço nessa hora, Deus. Toma o Teu lugar entre nós, não apenas no meio dos louvores que nós cantamos, mas toma o Teu lugar como o nosso mestre, como o nosso professor, como aquele que dita as regras para a nossa vida, e que seja o Senhor aquele que fala ao nosso coração a Tua vontade, porque eu não quero, ó Deus, ser aquele que fala a palavra que é minha, mas eu te peço, Deus, ensina-nos as Sagradas Escrituras pela orientação do Espírito Santo. Faz essa obra, Pai, não apenas entre nós aqui, mas que essa seja a ação do Senhor ao redor do mundo, e que nesse exato momento, onde houver pessoas ouvindo, falando da palavra, que ali também o Senhor atue, para que juntos, a uma só voz, possamos mostrar para o mundo a verdade do Senhor. Essa, Deus, é a nossa oração, pedindo: fica conosco e nos ensina, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é a sexta e última semana do estudo que nós começamos há alguns dias atrás, falando um pouquinho sobre como a Igreja de Deus não deve proceder. Aqueles que estão hoje na sexta semana juntamente conosco ouviram uma série de mensagens no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, aprendendo como a igreja não pode ser, como ela não pode proceder. E de fato, irmãos, eu alerto isso. Quando nós falamos que a igreja não pode ser dessa forma, nós estamos falando que nós individualmente não podemos ser de determinada forma, para que o nosso ajuntamento também não seja assim. Às vezes, quando a gente vai em algum lugar e ouve um pastor, ou um padre, ou quem seja falando, usando o termo igreja, parece um termo meio vago, muito genérico, que não se aplica a nós. Parece que quando o pastor fala da igreja, eu penso: será que eu sou da igreja? Será que ele está falando da igreja dele? Ou será que ele está falando, jogando uma indireta para a igreja do outro? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos morada de Deus individualmente, e que a união dessas moradas individuais formam a igreja. Então, quando eu digo que a igreja deve ser de uma forma e não de outra forma, nós estamos simplesmente dizendo que eu pessoalmente não posso ser assim, e que dessa forma o ajuntamento também não seja. Então, quando nessas 6 semanas nós estamos dizendo como a igreja não pode ser, eu poderia dizer que é uma série de mensagens sobre como eu não posso ser e sobre como você não pode ser. Nessa noite, eu quero mostrar que nós podemos ter necessidades que nos passam despercebidas, necessidades que são escondidas ou camufladas por alguma sensação de bem-estar ou de favor divino. A última carta, a carta escrita à igreja de Laodiceia, ela nos ensina que o nosso contexto aparentemente favorável não significa que nós estejamos vivendo debaixo do favor de Deus. E nessa noite, igreja, eu quero levá-los a uma postura de sinceridade e honestidade no caminho do Senhor, nessa que é a nossa última mensagem dessa série. Dessa forma, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 14 a 22.
O livro é Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 14 até o versículo 22. Essa passagem das Escrituras diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 cartas foram destinadas a 7 igrejas. Todas as 6 cartas anteriores, elas tinham uma espécie de introdução, uma espécie de louvor ou reconhecimento de virtude. Todas tinham advertência e recompensa. Mas quando nós chegamos nessa carta, que é a 7ª carta, ela é uma carta muito curiosa, irmãos, porque a igreja de Laodiceia, ela estava num momento tão delicado e ruim, que ela não foi louvada em nenhum momento. Essa é a única das 7 cartas do livro do Apocalipse que não recebeu nenhum elogio por algo que estivesse fazendo. Esse então, irmãos, é para nós um cenário bastante estranho, porque essa igreja, ela nos ensina muito claramente como não podemos ser. E para você entender um pouco mais da igreja, é interessante você observar que aquela cidade, o povo daquele lugar, eles tinham uma experiência bastante interessante. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade conectada com 2 outras cidades. Ela tinha no norte e no sul 2 cidades. A Bíblia fala delas no livro de Colossenses. Uma cidade chamava-se Hierápolis, outra cidade chamava-se Colossos. Essas 2 cidades eram interessantes, porque elas eram cidades talvez melhor na maneira de viver. E elas tinham uma característica relacionada à água melhor do que a cidade de Laodiceia. A cidade de Hierápolis era uma cidade que tinha muita água boa. O povo costumava dizer que aquela cidade era um oásis. O povo chamava aquele lugar de refrigério. Imagine isso. O povo, quando olhava para aquela região da Ásia, eles viam na cidade de Hierápolis, que era perto, um lugar de refrigério, um lugar para nadar, mergulhar nas águas frias e boas. Mais um pouco distante, tinha a cidade de Colossos, que tinha muitas fontes termais. Era Caldas Novas daquela época. Um lugar com água quente, água boa. Água quente tem propriedades terapêuticas. E o povo gostava de ir para aquele lugar, e ali eles se banhavam, tratavam reumatismo, ossos, problemas respiratórios. Muita coisa era tratada em função daquelas águas termais. As 2 cidades próximas tinham qualidades vinculadas à água. Mas quando se chega na cidade de Laodiceia, ela tinha uma carência de água profunda. Escavações arqueológicas modernas, elas mostram como eles tinham tubulações de pedra, muitas, incalculáveis,
porque eles precisavam transportar água de outros lugares para aquela cidade. O povo de Laodiceia, irmãos, sabia bem o que era ter problema com água, o que era ter vizinhos com água boa e o que era ter que trazer água de longe para si, uma água que quando chegava já não era água fresca, água quente, porque ela vinha por dutos de pedra muito longos. O povo de Laodiceia, pelo que tudo indica, conheciam bem o que era beber a água morna. Mas eles, apesar desse problema relacionado à água, eles tinham uma sociedade rica, eles tinham um colírio especial para os olhos, eles produziam tecidos, era uma cidade de bancos. Alguns especialistas falam que aquela era uma cidade de banqueiros e finanças. A cidade de Laodiceia, irmãos, podia ter problema com água, mas ela não tinha problemas econômicos. Eles vendiam produtos, eles produziam produtos, era uma cidade rica, uma cidade interessante, uma cidade abastada. Mas aí veja como isso se aplica para nós. Quando nós olhamos a realidade da igreja de Laodiceia, nós vemos que ela demonstra um cenário muito parecido com a cidade. A igreja certamente era próspera, a igreja certamente ela era composta por pessoas com um determinado bem-estar financeiro, mas era uma igreja que tinha debilidades e problemas, que ficavam escondidos por trás da boa finança, por trás da boa condição financeira. Igreja, a igreja de Laodiceia, ela tinha necessidades claras e muito sérias, mas que eles não viam, porque eles tinham uma casquinha, uma caiação, uma cerquinha mentirosa que escondia essas debilidades. Eles achavam que estavam bem e eles não estavam. Mas Deus, felizmente, Deus deu a oportunidade aos laodicenses de ter entre eles o apóstolo Paulo. A Bíblia diz, no livro de Colossenses, não precisam abrir, mas está escrito no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: eu gostaria que vocês soubessem que tenho suportado grande luta por vocês, e também pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo, irmãos, ele trabalhava entre os laodicenses, Paulo tinha contato com eles, e Paulo estava até suportando lutas por causa daquela igreja. O que eu quero mostrar? Ela era uma igreja que tinha boa liderança. A igreja dos laodicenses, ela teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo no meio dela. E na ausência de Paulo, um líder também reconhecido chamado Epáfras. E Paulo dizia, saudai os irmãos de Laodiceia, saudai Ninfa e a igreja que se hospeda na casa dela. E uma vez que os colossenses lessem a carta destinada a eles, eles deveriam levar essa carta aos laodicenses. E o povo de Laodiceia, que também recebeu uma carta de Paulo, deveria levá-la até o povo de Colossos. O que é que isso significa, irmãos? Aquela igreja, ela estava em contato com lideranças boas, estava em contato com outras igrejas boas, e foi uma igreja com o dedo do apóstolo Paulo. Nós não estamos falando, irmãos, que foi uma igreja com o dedo do pastor Tiago, ou com o do apóstolo, do reverendo, ou do bispo, ou do fulano de tal, não. A gente está falando que foi uma igreja orientada pelo apóstolo Paulo, um apóstolo de verdade. Então, observem isso, uma igreja que tinha uma boa liderança. Mas a pergunta é, por que isso não foi suficiente? Porque apesar de ter uma situação financeira boa, a igreja não foi tão bem assim? Por que será que tendo um apóstolo entre eles? Por que será que tendo liderança boa entre eles? Por que será que recebendo cartas apostólicas? Nada disso foi suficiente. Eles esconderam o pecado, irmãos. E esse é um grande problema. Em Apocalipse 3, versículo 14, observemos o que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia, é uma outra forma de dizer, ao líder ou ao mestre, ao pastor da igreja de Laodiceia escreve:
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa é uma palavra do próprio Jesus. Ele diz: avise para o povo de Laodiceia que eu, Jesus, sou aquele que cumpre o que diz. Eu sou uma testemunha fiel e verdadeira, e eu tenho a posição de prioridade na criação de Deus. Quando fala que Jesus é o princípio, não pensem, irmãos, que está dizendo que ele foi criado, mas não é princípio em ordem de criação, é princípio em ordem de prioridade. Quando diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, está dizendo que ele é o primeiro, o líder, o governante, o soberano. Jesus, ele é o Criador, mas ele é também o soberano da criação. O que ele disse cumpre, porque ele é fiel e verdadeiro. E ele diz: falem com os de Laodiceia essas palavras. Diz o versículo 15: eu conheço as tuas obras, ou eu conheço o teu procedimento, e sei que vocês não são nem frios, nem quentes. Melhor seria se fossem frios ou quentes. Assim, porque são mornos, e não são frios nem quentes, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Olha que palavra séria, irmãos. Jesus Cristo, o soberano da criação, aquele que cumpre o que diz, o fiel e verdadeiro, ele olha para aquela igreja e diz: mande dizer para eles que eu conheço o procedimento deles. E eu vejo que eles padecem de um problema: eles são apáticos, eles são mornos, eles são indiferentes, eles não ligam para nada. Eles chegaram naquele ponto, é como o ditado dos dias atuais: aquele povo não fede, aquele povo não cheira. É um povo apático, é morno. Eles nem são comprometidos, mas eles também não são incrédulos, porque eles conhecem a verdade. Eles chegaram num ponto, irmãos, de apatia, de debilidade muito profunda. Essa é uma crítica muito séria, irmãos. Dizer que o povo de Laodiceia seria frio em relação a Deus, seria dizer que eles eram ignorantes, que eles não tinham conhecimento, que eles estavam distantes de Deus. Dizer que eles eram quentes, seria dizer que eles estavam em contato com Deus, como alguém que pertinho do fogo se aquece. Mas eles já tinham estado perto de Deus um dia, e depois começaram a se afastar. Aquele calorzinho que tinham foi se esfriando, e eles agora eram mornos. O morno, da ótica de Jesus, era aquele apático, indiferente, que não tirava a camisa do time, mas que também não dava o sangue pelo time. É como se Jesus estivesse dizendo assim: é como um jogador de futebol, que não sai do campo, mas que também não se dedica. Ele está lá, está entre o povo chamado igreja, ele veste a camisa, ele se autodenomina cristão, mas ele não dá o suor, o sangue, o esforço pelo time. Está lá aquela coisa parada, sem papel, indiferente, que não se compromete. E Jesus Cristo disse: vocês estão nesse ponto, e a mornidão de vocês é tão ruim, ela me dá tanta náusea, que eu estou querendo vomitar vocês. Eu não aguento mais. É como Jesus está dizendo assim: vocês estão comigo, mas vocês são insuportáveis, intragáveis. Água morna, irmãos, hoje dizem que ela é ótima para a saúde, pode até ser que seja, mas ela é intragável. Beber água morna dá náusea, embrulha o estômago. E o povo de Laodiceia era um povo que sabia o que é beber água morna, porque eles não tinham água fria como o povo de Herápolis. As águas deles vinham de longe, e pelo percurso que vinham, a água chegava meio quente, e eles bebiam água ruim, não era água fria, água que mata a sede. Eles sabiam como era chato beber água morna. E Jesus fala: vocês sabem como é ruim beber água morna, e eu quero dizer que vocês são para mim tão intragáveis quanto água morna. Duras as palavras, não são, irmãos? Palavras duras, são difíceis de engolir, eu não aguento. E aí Jesus explica mais no versículo 17, olhe lá comigo o que fala. Olha só, Jesus diz:
Pois vocês, laodicenses, dizem: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Olha a indignação de Jesus, irmãos. Ele fala: vocês são arrogantes e andam dizendo por aí que vocês estão ricos, abastados e que não precisam de nada. Irmãos, Jesus estava indignado com isso. O povo era morno, o povo era apático, o povo não vestia a camisa. Mas sabe o que eles diziam? Está tudo bem, porque eu sou rico, estou abastecido e eu não tenho necessidade de nada. Imaginem essa postura: eu não preciso de nada, porque eu tenho riqueza e abastecimento. Tudo que preciso tenho, eu não preciso de coisa alguma. Irmãos, Jesus Cristo, Ele olha para eles e fala: vocês acham que tem tudo que precisam, mas vocês na verdade são pobres. Têm dinheiro, mas são pobres. Mas não apenas pobres, são miseráveis. E não apenas miseráveis, vocês são cegos e estão nus. Jesus Cristo mostra para eles que a riqueza deles não significava nada. Aquela prosperidade aparente não tinha valor. Jesus Cristo fala: vocês estão achando que estão bem, mas quando eu olho para vocês, vocês são miseráveis e não tem coisa nenhuma. Eu poderia ver aquela igreja, irmãos, indo para os seus ajuntamentos com belas roupas, com muito ouro, com muita soberba e arrogância, e eles iam pensando: nós temos o favor de Deus porque nós somos ricos. Mas quando Deus olhava para eles, Deus diz: vocês são para mim como água morna, vocês são intragáveis. E Jesus Cristo diz no versículo 18, Ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para seres ricos de verdade, vestiduras brancas para se vestirem, a fim de que a tua nudez vergonhosa não seja manifesta, que compres de mim colírio para ungires os olhos, para que de fato vejam. O que Jesus está dizendo para eles é: o dinheiro de vocês não é capaz de vesti-los com as vestes que me agradam. O colírio de vocês não é capaz de abrir os olhos de vocês. O dinheiro de vocês não é capaz de dar a vocês um ouro puro, algo que tem pureza de verdade. O que Jesus está dizendo é: o dinheiro de vocês não compra as coisas preciosas, porque eu dou essas coisas preciosas. Quando Jesus Cristo diz: eu aconselho a vocês que busquem em mim o que precisam, Jesus está usando outra forma de dizer: o que vocês precisam não é comprado com dinheiro, o que vocês precisam é adquirido me buscando. Aí sim vocês vão ter ouro que vale, aí sim vocês vão ter vestes boas, aí sim vocês vão ser capazes de enxergar. Jesus está dizendo que o que eles necessitavam estava disponível nele. E ele diz no versículo 19, ele fala: eu repreendo e eu disciplino o povo a quem amo. Apesar de tudo, Jesus diz que amava os laodicenses, e ele fala: sejam pois zelosos, ou outra forma de dizer, se aqueçam de novo, aproximem-se do fogo de novo, e se arrependam dos pecados de vocês, porque eis que eu estou à porta, e eu estou batendo. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu vou entrar na casa de vocês, eu vou comer com vocês, e nós vamos ter harmonia. Olha o que Jesus diz: eu amo vocês apesar de tudo, mas eu quero que vocês saiam dessa apatia e mornidão. Eu quero que se arrependam dos pecados. Eu quero que vocês, em um ato humilde, abram as portas das vidas de vocês, para que eu possa entrar, para que eu entrando possa ter comunhão com vocês de novo. Jesus Cristo, irmãos, ele estava enjoado dos laodicenses, mas ele não tinha perdido o amor e não tinha perdido o interesse. Jesus Cristo estava enjoado, chateado e bravo,
mas o amor não tinha desaparecido, e nem o interesse. Abra um parêntese aqui, irmãos. Eu creio que nós podemos entristecer Jesus. Eu creio que nós seríamos capazes de trazer nele desejos de frustração, mas fazer com que ele deixe de amar alguém, isso eu não sou capaz de ver na Bíblia. Deus ama as pessoas, Deus se interessa pelas pessoas, e o que a Bíblia nos ensina é que Deus está constantemente anunciando para o mundo: volte-se para mim, abra a tua vida para que eu possa entrar, para que dessa forma tenhamos comunhão. Eu creio que nessa noite, em uma análise nossa, nós poderíamos nos lembrar de muitas pessoas que aos nossos olhos estão entristecendo Jesus, porque se afastaram dele. Mas vamos orar, irmãos, para que essas pessoas sintam o amor de Jesus, para que elas possam sentir e ouvir o convite dele, para que elas sejam capazes de entender que ele ainda se interessa por elas. Que Deus possa dar graça a algumas pessoas que estão andando longe dele. E Jesus fala: abram a vida de vocês para mim. E ele fala por fim no versículo 21, quando diz: ao vencedor, ou seja, aquele que completar a sua missão e for fiel até o fim, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Jesus fala é: aquele que for fiel até o fim terá um lugar na minha glória. Irmãos, essa é uma palavra interessante, porque ela nos ensina muito. Olhar para os laodicenses mostra para nós uma igreja que tinha necessidades. Eles tinham dinheiro, mas o dinheiro deles não era suficiente para aquilo que era realmente valioso. Eles tinham uma boa liderança, mas aquilo não era suficiente. Eles eram mornos, eles desagradavam Jesus, eles estavam escondendo a real situação deles por trás do tal bem-estar. E igreja, essa noite eu quero aplicar para vocês essa palavra escrita aos laodicenses e dizer a vocês do fundo do meu coração: cuidemos, irmãos, para que a apatia não nos alcance. Cuidemos para que a indiferença não nos alcance. Cuidemos para que nós não sejamos pouco a pouco achados, andando para longe do fogo, de maneira que vamos esfriando, ficando mornos. E nós vamos ficando mornos, mas com base no conhecimento e na experiência que já tivemos um dia, nós não somos capazes de dizer que não somos de Jesus. Nós nos afastamos, mas nós não tiramos a camisa. Nós nos afastamos, mas nós não tiramos o rótulo da nossa vida. Nós nos afastamos, mas não deixamos de dizer: sou cristão, crente, evangélico, religioso. Nós não abandonamos o título. Existe algo que ainda nos prende a Jesus, mas de alguma forma, irmãos, o título não significa nada para alguém, assim como a camisa de um time não significa nada para um jogador, se não houver esforço, se não houver comprometimento, se não houver aquela atitude de: eu vesti essa camisa, eu luto por essa camisa, eu tenho esse título, eu luto por esse título, eu sou um chamado cristão, eu luto pelo nome cristão. A apatia não pode nos pegar. O apático é aquele que não se envolve, é aquele que não se compromete, é aquele que não se importa, é aquele que não luta pelos ideais que tem, é aquele que não luta pela fé que tem. E meus irmãos, não sejam indiferentes, amem o Jesus a quem seguem, se sacrifiquem pelo Jesus a quem seguem, morram pelo Jesus a quem seguem, se for necessário. Dê o suor, dê o sangue, e se tiver que dar, dê também a vida. Mas não seja apático, não sejamos mornos, irmãos. O cristão morno, ele está a ponto de ser vomitado, porque Jesus não terá consigo aqueles que são mornos. Eu apelo nesse sentido: guardemos nossa vida, para que a apatia,
a mornidão não nos encontre. Aí alguém diria: pastor, tudo bem, como então eu luto contra a mornidão? É como se aproximar da fogueira, irmãos. Quem sente frio se aproxima do fogo, não é assim que funciona? Quem sente frio quer se aquecer. O cristão que precisa se aquecer, ele tem que se aproximar de Deus. E Deus é para nós como fogo. Quanto mais perto, mais quentes. Quanto mais perto, mais comprometidos. Quanto mais perto, irmãos, mais aquecemos, mais suportamos, mais lutamos, mais resistimos, mais nos comprometemos, mais nos dedicamos. Quanto mais perto de Deus, tanto mais lutamos. Esse é o primeiro apelo que gostaria de fazer. Mas eu apelo também numa segunda coisa, irmãos. Guardemos nossa vida para que a autossuficiência e a falsa sensação de bem-estar, para que elas não nos alcancem. Existe hoje no mundo, e não apenas no mundo, mas na igreja, um negócio que é perigosíssimo, perigosíssimo. O pecado está enraizado, a corrupção está enraizada, a desobediência está instaurada, mas parece que está tudo bem, e as pessoas dizem: estou prosperando, minha vida está indo bem, eu estou indo de vento em popa, logo então Deus está sendo favorável. É isso que muitos pastores mentirosos acham. Estou prosperando, então Deus está comigo. Ou irmãos corruptos que prosperam às custas da injustiça e dizem: eu estou indo bem, porque minha vida está bem demais. Irmãos, caiação não corrige parede trincada. Uma casquinha de ovo não protege nada a vida de alguém. Passar uma caiação na fachada não significa que Deus está sendo favorável. Lá no livro de Malaquias, o povo falava com Deus: Deus, é inútil te servir. Eles falavam assim: inútil é servir a Deus. Do que nos aproveitou cuidarmos em andar nos caminhos de Deus? Em viver de luto, sacrificando nossa vida pelo Deus dos exércitos. Eles diziam: nós olhamos e achamos que os ímpios, aqueles que vivem no pecado, eles são mais felizes que nós. Eles cometem pecado, eles cometem impiedade, eles tentam a Deus, eles escapam e prosperam. O povo, irmãos, já julgou errado a situação no passado. O povo de Deus tinha inveja do ímpio, porque eles prosperavam mesmo cometendo pecado. Mas Deus diz: o Senhor atenta e ouve a essas palavras, e há um memorial diante de Deus para aqueles que o temem e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, diz o Senhor dos exércitos. Eu os pouparei, como um homem poupa o filho a quem o serve. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, Deus não se engana com caiação. Para Deus, as aparências não trazem engano. Valores financeiros não significam favor de Deus. Produzir, prosperar, ter aceitação, fama, renome, certa paz ou ilusão de paz não significa que Deus está sendo favorável. Porque sempre houveram pessoas que foram contra Deus e tiveram uma falsa sensação de bem-estar. Mas Deus diz: eu conheço, e vocês verão que um dia eu mostrarei que para mim eles não são iguais. Irmãos, guardem o coração desse tipo de pensamento. Não se enganem achando que as aparências são suficientes. Asaf, no Salmo, não precisam abrir, irmãos. É interessante o que ele fala. É uma coisa curiosa. Eu vou ler, irmãos, me perdoem, tá? Mas ouçam isso, ouçam isso.
fala assim: Deus é bom para Israel, Ele é bom para aqueles que têm o coração limpo. Quanto a mim, porém, os meus pés quase escorregaram, pouco se me faltou para que eu tomasse o caminho errado, porque eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver que eles prosperavam nas suas maldades, porque para os perversos não existem preocupações, o corpo deles é sadio, ele é brilhante, eles não têm as canseiras que nós mortais temos, eles não sofrem as mesmas coisas que os outros homens, eles são soberbos, a soberba deles é como um colar, eles se envolvem de violência, os olhos deles saltam-lhes da gordura porque comem bem, do coração deles brotam fantasias e ilusões, eles falam com malícia, eles oprimem, eles blasfemam contra os céus, eles falam mal da terra, por isso o povo se volta para eles, e os tem por fonte do que bebe a largos sorros, e diz: como sabe Deus? Será que Deus não conhece isso? Eis que assim são os ímpios, estão sempre tranquilos, aumentando suas riquezas. Com efeito, Asaf diz: eu conservei inutilmente o meu coração puro, eu lavei as minhas mãos na inocência, mas isso não valeu de nada, pois de contínuo eu passo por aflição, e todas as manhãs eu sofro castigo. Se eu pensar nessas palavras, eu sinto que já estaria traindo os homens, e só por refletir sobre isso, eu já vi que essa tarefa é pesada demais, até que então, eu entrei na casa de Deus, e me dei conta do fim que eles terão. Salmo 73, ele ainda continua. Asaf diz: eu vi os homens que tinham uma falsa sensação de bem-estar, eu tive inveja deles, eu me senti mal, porque eu amo a Deus e temo a Deus, e a minha vida não prospera como a vida dos ímpios. Ele fala: eu já estou assim, cansado de pensar nisso e de sofrer. Ele fala: meus pés quase tomaram o caminho do erro, até que então, eu me aproximei de Deus, fui até a casa de Deus, e me dei conta do fim que esses homens terão. Sabe de uma coisa, irmãos? A autossuficiência faz a gente viver o hoje, esquecendo do futuro. O dinheiro traz para nós uma sensação de que tudo o que existe é o presente. As nossas riquezas trazem uma ilusão. Aquele que tem êxito nos seus negócios, aquele que prospera, aquele que vai de vento em polpa, em corrupção, maldade, impureza, injustiça, a gente fala: nossa, está indo bem demais. Mas irmãos, não se enganem, o fim, ele revela o justo juízo de Deus, e não há como fugir dele. Meus irmãos, não se iludam com uma falsa sensação de bem-estar. Pecado traz um bem-estar passageiro, a corrupção traz um bem-estar passageiro, a injustiça traz um bem-estar passageiro, mas não se enganem. Entrem no santuário de Deus, peçam para Deus falar com vocês, e aí então atinem que no fim a injustiça não prevalece. Esse é o segundo apelo que faço, irmãos. Cuidado com a falsa sensação de bem-estar. Cuidado com a apatia. Cuidado com a falsa sensação de bem-estar. E por fim, eu quero concluir dizendo a vocês que tudo o que vocês precisam, Deus pode dar. O dinheiro não compra todas as coisas. A prosperidade financeira não compra todas as coisas. O povo de Laodiceia era rico, irmãos. Eles andavam com vestes especiais. Eles tinham ouro. Eles tinham coisas que nós provavelmente não temos. E eles falavam: estamos ricos, abastados e não precisamos de nada. Será que alguém aqui já poderia dizer isso? Eu tenho tudo que eu sempre sonhei, de modo que eu já não preciso de nada, absolutamente nada.
Acho que a gente não chegou nesse ponto, né? Mas Jesus Cristo olha para eles e diz: vocês na verdade são miseráveis, não têm nada, vocês não têm nem mesmo vestes que me agradam. Mas Jesus Cristo diz: aqueles que não temem a Deus é que se preocupam com as suas provisões. Não se preocupem com elas, porque o nosso Pai que habita os céus sabe que necessitamos de tudo o que é essencial para a nossa vida. Busquem então o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem agradar a Deus vivendo justamente, e tudo o que nós precisamos para viver, Deus nos acrescentará. E não vivam inquietos pelo dia de amanhã. O amanhã trará preocupações próprias daquele dia. Vivamos o hoje e suportemos o mal do dia de hoje, confiando, Deus, que Deus sabe do que nós precisamos. Se precisamos tomar cuidado para a apatia não tomar lugar entre nós, precisamos tomar cuidado com a falsa sensação de bem-estar, e precisamos entender, irmãos, que Deus nos dá aquilo que precisamos. A nossa suficiência não reside no dinheiro, a nossa suficiência não reside nas posses, a nossa suficiência está no Criador dos céus e da terra. O Salmo 127 diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Inútil é para o homem levantar cedo, se afadigar desesperadamente como um louco que não tem autocontrole, porque Deus está dando para aqueles a quem ama o que eles precisam enquanto eles dormem. O que o salmista diz é que pessoas estão buscando na força do braço adquirir coisas que Deus dá para aqueles que o amam, se eles confiarem e buscarem em Deus. E meus irmãos, que nós sejamos capazes de provar o nosso Deus nisso, cumprir o que Ele nos diz e realmente descobrir que Ele cumpre aquilo que promete. Meus irmãos, concluímos dessa forma esse nosso estudo a respeito do que não cabe na igreja de Deus, aprendendo com Laodiceia que existem necessidades que podem estar escondidas por trás da falsa sensação de bem-estar. Apatia é um problema, indiferença é um problema, e que nós sejamos capazes de lutar contra isso, que sejamos quentes, comprometidos, que possamos, irmãos, ter uma vida de aparência verdadeira, confiando em Deus e não nos iludindo com as aparências, sabendo que o justo juízo de Deus, ele vem e que não tem como fugir dele, e também entendendo que Deus está olhando por nós e nos dando o que é necessário. Que nós possamos ser abençoados com essa palavra e que ela nos impulsione a viver de uma forma que agrada ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos, ficamos de pé, vamos ficar de pé, Soberano Pai, nós o glorificamos nesse momento por essa palavra. Glorificamos, Deus, porque o Senhor ofereceu à tua igreja esse ensinamento que não foi do apóstolo João, que não é do Tiago, que não é do homem, mas que é um ensinamento teu. Eu te peço, Pai, que o Senhor guarde essa igreja da mornidão espiritual. Guarda, Senhor, cada pessoa que está aqui, para que não sejamos mornos, apáticos, descomprometidos. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos guarde das falsas aparências. Guarda-nos, ó Deus, da ilusão de que a nossa prosperidade, de que o nosso sorriso, de que a nossa satisfação momentânea significa que o nosso pecado está sendo tolerado pelo Senhor e que o Senhor não vê e não pune. Ajuda-nos a entender, Deus, que há um dia de juízo e que ali veremos a punição do pecado. Ajuda, Deus, a tua igreja não apenas a entender que as aparências não significam favor do Senhor, mas ajuda-nos também, Pai, para que não vivamos uma vida de aparência, que não sejamos enganados pelo prazer momentâneo do pecado, pelo sucesso momentâneo da corrupção, pelo caminho mais fácil proposto
Ajuda-nos, ó Deus, a não ceder a esses caminhos fáceis que são mero engano. Ajuda-nos também, Deus, a buscar a nossa suficiência no Senhor. Que não sejamos como os laodicenses, que se julgam ricos enquanto são miseráveis, porque não tinham aquilo que vinha do Senhor, não tinham aquilo que era aprovado pelo Senhor. Dá-nos, Deus, a santificação que nos é necessária. Dá-nos, ó Deus, a condição financeira que nos é necessária. Dá-nos, ó Deus, a capacidade intelectual e física que nos é necessária. Dá-nos, ó Deus, diariamente aquilo que é necessário para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não viver inquietos com aquilo que é necessário para a vida. Como nosso Pai Celeste, cuida de nós. E dá-nos, Deus, sempre e diariamente a convicção de que enquanto buscamos o reino